E saíram mesmo os resultados da ISA-CETEP, ou seja, Transmissão Paulista, com as ações TRPL4, e que foram referentes ao segundo trimestre deste ano, trazendo um lucro líquido regulatório de 425 milhões de reais. E com ele, já tem várias casas de análise e também bancos fazendo suas recomendações. No caso dessa matéria, 2 bancos estão recomendando a venda das ações TRPL4. Mas por que isso? Sendo que o resultado do lucro líquido da companhia foi 62,9% superior ao do ano anterior. Lembrando também que a Eletrobras vendeu parte do que ela possuía das ações TRPL4 recentemente no mercado. Mas será que isso tudo afeta o pagamento dos dividendos? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que eu faço o raio-x das companhias, e nesse caso dos últimos resultados, aqui do segundo trimestre do ano de 2024. Vamos entender então se a situação da ISA-CETEP, ou seja, Transmissão Paulista, melhorou ou piorou em relação aos períodos anteriores. Mas é só isso não, também vou trazer o que o mercado está falando através de notícias e fatos relevantes, além, é claro, de fazer análise técnica de TRPL4 em busca de oportunidades, ou seja, momentos favoráveis. Sempre de olho se a companhia continua com bons fundamentos, e neste vídeo também vou explicar a diferença entre as ações ordinárias e preferenciais, TRPL3 e TRPL4, além de trazer as projeções de lucros e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é claro que eu vou começar o vídeo pela parte mais importante, que é justamente entendendo os resultados da empresa, para então termos o discernimento a respeito dos fundamentos dela, se ela está indo bem ou mal em relação aos períodos anteriores e assim alcançarmos quais são as perspectivas futuras. Sem isso, os investidores não estão investindo, apenas especulando no mercado, o que seria semelhante a fazer uma aposta. E é claro que também vamos falar sobre pagamento de dividendos, mas primeiro, entendendo aqui qual é o panorama da empresa, através dos destaques do período. E logo aqui nos destaques da ISA-CETEP, ela já declara que a receita líquida dela foi de 1,1 bilhão de reais, um crescimento de 24,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que a receita sem o impacto do RBSE, que é a repactuação dos ajustes de depreciação dos ativos de transmissão de energia, a empresa conseguiu 525,9 milhões de reais, considerando ainda as controladas em conjunto, praticamente 200 milhões, com 197,6 milhões de reais. Ou seja, se somarmos esses dois valores, mais os praticamente 200 milhões, a empresa sem o RBSE conseguiu uma receita de 723,5 milhões de reais. Já no EBITDA consolidado, o crescimento foi vertiginoso, de 29,7%, alcançando 891 milhões de reais, com uma margem EBITDA impressionante, de 80%. Aqui vale destacar, para quem ainda não está familiarizado com o termo, que o EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa. E ainda por cima, o lucro líquido alcançando 425,6 milhões de reais, um crescimento de 164,4 milhões de reais em comparação com o período anterior, trazendo esse resultado impressionante com um crescimento de 62,9%. Também, os investimentos decolaram praticamente 70%, chegando aos 640 milhões de reais. E é verdade que eu não tenho um consenso no mercado a respeito do que fazer das ações da ISA-CETEP, mas eu espero que até o final desse vídeo, considerando os resultados, as análises que vamos fazer, tanto fundamentalistas quanto técnicas também, além de enxergar o panorama do que o mercado está falando a respeito da companhia, a comparação entre os dois ativos da empresa e também as projeções e preço-teto, que a nossa comunidade consiga decidir por si mesma se vale a pena investir nas ações da ISA-CETEP ou não vale. Agora, no próprio panorama geral da companhia, ela já destaca também que houve avanço no plano de investimentos, como podemos ver aqui, através desse imenso resultado, e quem vem acompanhando o giro rápido do mercado, que eu venho trazendo frequentemente esse quadro aqui no Ativo Virtual, lembrando que os conteúdos são diários, eu trouxe atualizações a respeito do projeto Piraquê, o Minuano, Riacho Grande, além dos resultados de reforços e melhorias. Então, para quem está vendo esse avanço que a empresa está dizendo aqui, já sabe em detalhes o que aconteceu ao longo de todo o semestre. Também, a empresa destaca melhor resultado de equivalência patrimonial, tanto de Madeira quanto Garanhuns, queda no custo médio da dívida e melhora no resultado financeiro. Também precisamos detalhar isso aqui, vou fazer isso nesse vídeo, além da 13ª
16ª emissão de debêntures de R$ 1 bilhão, com um custo de apenas CDI mais 0,8%. Porque, é claro, uma empresa de transmissão, como ela tem altíssima previsibilidade de caixa, ela pode contrair dívidas de longo prazo também. Aliás, isso é muito saudável e uma prática inquestionável no segmento. E quando a gente observa um custo, inclusive, inferior à taxa de atualização da tarifa das companhias, rapidamente chega à conclusão que o spread que ela está tendo é vantajoso. Mas falando especificamente sobre o crescimento da companhia, ou seja, a alocação dos recursos que ela vem realizando no mercado, os projetos Greenfield, que são aqueles do papel, dobraram do primeiro semestre do ano de 2023 para o primeiro semestre do ano de 2024. Sim, um crescimento de 100,9% na comparação do mesmo período, semestre contra semestre, em relação ao ano anterior. Um aumento de R$ 448 milhões. Em apenas reforços e melhorias, a empresa conseguiu crescer 82,2% do ano de 2021 até o ano de 2023. Lembrando que a taxa de crescimento anual composta é um indicador importantíssimo para compreender essa diferença de crescimento ao longo do tempo. Quer dizer, ao menos crescimento para a ISA-CETEP. Outras empresas não estão crescendo ou até mesmo encolhendo. Podemos observar, inclusive, que no ano de 2023 a empresa alcançou R$ 630 milhões apenas em reforços. Ou seja, é praticamente o dobro do que ela conseguiu no combinado, tanto reforços quanto melhorias, no ano de 2021, apenas para você ter uma ideia. E agora, no primeiro semestre do ano de 2024, a empresa já alcançou R$ 584 milhões, ligeiramente abaixo do que seria o acompanhamento do tempo em relação ao ano de 2023, mas é um fato que a empresa ainda pode correr atrás desse resultado. Afinal, houve um crescimento de 22,3% na comparação com o primeiro semestre do ano de 2023, esse mesmo que chegou a R$ 1,22 bilhão. Ao todo, foram 27 projetos de reforços e melhorias já energizados no primeiro semestre, de uma carteira de 241 projetos, com um pipeline de projetos, ou seja, aqueles que estão encaminhados para iniciar sua operação, representam um investimento de R$ 5 bilhões aproximadamente, já aprovados para os próximos 5 anos. Esse é o trabalho que a empresa tem das melhorias contratadas pela ANEEL. Então, esses projetos de reforços e melhorias, caso haja uma diferença entre o custo de obra e aquilo que foi contratado pela ANEEL, ela também coloca esse dinheiro no bolso. E geralmente, a empresa consegue entregar antes mesmo do prazo. E para complementar, ainda temos essa visão dos próximos 5 anos dos projetos que a empresa já tem aprovado, ou seja, ela pode iniciar, não tem risco dos projetos ficarem engavetados, pelo menos para esse pipeline de R$ 5 bilhões. A relação de RAP versus CAPEX também melhorou, de 12% para 17%. Considerando ainda aqueles que são Greenfield, são 7 projetos em construção, 10 bilhões de reais de investimento, com uma RAP, ou seja, uma receita anual permitida de 1 bilhão de reais. Os números da Transmissão Paulista são simplesmente impressionantes, ainda mais quando a gente compara com os pares dela no mercado, o que trouxe também um aumento de 448 milhões de reais em investimentos na comparação com o primeiro semestre do ano de 2023, como eu acabei de trazer nos destaques. Ainda falando sobre os resultados da empresa, no que tange a parte financeira, houve recomposição do fluxo do RBSE, reajuste do ciclo tarifário 2023-2024 e até mesmo energização, Greenfield, Itaúnas e Triângulo Mineiro, e reforços e melhorias, início da operação de 67 projetos nos últimos 12 meses. Em outras palavras, a ISA-CETEP realmente está trabalhando, com uma receita líquida crescendo 437 milhões de reais na comparação do primeiro semestre do ano de 2023 contra o primeiro semestre do ano de 2024, saltando de 1 bilhão 783 milhões de reais para 2 bilhões 221 milhões de reais. E se comparar a receita líquida total, e qual a diferença entre a receita líquida e a receita líquida total? É que existe aqui um consolidado mais as controladas em conjunto. Sim, porque existe um grupo da ISA-CETEP, não é apenas uma empresa, mas muitas vezes até mesmo para obter vantagens em determinadas concessões são criadas joint ventures, em que a empresa não tem 100% do controle daquela concessão. E algumas vezes as concessões também são criadas novas empresas. Então, considerando tanto consolidado, ou seja, a ISA-CETEP mais seu conjunto de controladas, a receita líquida operacional do segundo trimestre foi de 1 bilhão 310 milhões de reais, crescimento de 23,6%, ou seja, 250 milhões a mais do que ela conseguiu no mesmo período do ano de 2023, no segundo trimestre do ano passado. Falando mais especificamente a respeito do lucro líquido, sendo esse a contabilidade regulatória, houve crescimento da receita de equivalência patrimonial, sim, porque o patrimônio das empresas de transmissão
também tem seu valor reajustado e, aliás, até mesmo o impacto da RBSE que estamos falando aqui também, porque existem compensações que são feitas de acordo com o tempo que se passa e a depreciação desses equipamentos. Melhor resultado financeiro e margem líquida de 9,1 pontos percentuais a mais, o que trouxe um lucro líquido para 835 milhões de reais no primeiro semestre, alcançando 47,2% a mais do que o mesmo período do ano passado, com uma margem líquida que também cresceu 5,8 pontos percentuais, alcançando 37,6%. Parte muito importante para os acionistas de longo prazo compreenderem é justamente sobre o endividamento das empresas em que investem. No caso da Transmissão Paulista, como eu expliquei, a diferença entre o baixo custo do financiamento ou do dinheiro tomado, ou seja, do crédito, em relação aos contratos que a empresa tem, esse spread também se reverte positivamente para o caixa da empresa. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Debêntures indexadas ao IPCA são 54%, mas também tem as debêntures indexadas ao CDI, que neste caso aqui, R$ 1 bilhão foi CDI mais 0,8%. Tem uma pequena parte que representa 6%, que é referente aos financiamentos do BNDES, mas o IPCA continua sendo a maior parte, 54%, e do CDI, 39%. Quem está preocupado se a empresa consegue pagar esses 11,5 bilhões de reais, é importante destacar também que a Fitch Ratings declarou que a empresa tem um rating AAA ou AAA com prazo médio da dívida de 7,2 anos, com custo médio da dívida, ou seja, o custo médio total, de IPCA mais 6,32% ao ano, com uma expectativa de 10,5% ao ano. Isso porque o próprio relatório considera que o IPCA dos últimos 12 meses foi de 3,93%. Então, temos aqui a dívida líquida que cresceu de 2,39 vezes para 2,46 vezes. Em outras palavras, a empresa tomou mais dívida e teve um EBITDA que não cresceu na mesma velocidade. A expectativa aqui é que o EBITDA tivesse crescido na mesma velocidade ou mais rápido em relação à dívida adquirida. Por isso que a gente sempre precisa observar esse balanço e o manejo que as empresas fazem em relação à dívida dela e o lucro operacional. Afinal, a alavancagem é a mera divisão da dívida líquida pelo lucro operacional. Então, quando ajusta essa margem aqui, ou seja, essa balança, como eu chamei, a gente começa a observar múltiplos mais interessantes. Ainda assim, houve um crescimento de 17,9% na comparação de dezembro de 2023 com junho de 2024. A amortização da dívida, em contrapartida, só vai ter um valor mais significativo no ano de 2025. Afinal, no ano de 2024, a dívida a ser amortizada é de apenas 182 milhões de reais. Depois cai novamente para 418 milhões, aumenta um pouco no ano de 2027 para 828 milhões e a partir do ano de 2028 em diante, 8,93 bilhões. Mas só cuidado com essa interpretação aqui, que o prazo médio da dívida é de 7,2 anos. Então, não vai chegar no ano de 2028 e a empresa vai ter que pagar todo esse valor de uma vez, não. Para compreender, esse valor aqui vai estar distribuído no longo prazo. O relatório apenas não detalhou porque existe um espaço limitado aqui. Agora, observem que o caixa e as equivalências de caixa já representa 2,62 bilhões de reais. Em outras palavras, a empresa consegue pagar toda a sua dívida até o ano de 2027 com o caixa atual. E novamente, para quem está investindo para o longo prazo, o que está para acontecer? Eventos subsequentes. Claro, tem o follow-on da Eletrobras, tema esse que já foi discutido várias vezes aqui no canal, trouxe vídeos especializados e no Giro Rápido também, para falar sobre esse tema. O que aconteceu aqui? A Eletrobras ela precificou a oferta de ações da ISA-CETEP no valor de R$ 23,50 por ação TRPL4, as ações preferenciais. E ao todo, a Eletrobras colocou no bolso 2,18 bilhões de reais. O problema é que o mercado falou muito a respeito da Transmissão Paulista justamente por conta do TIR, ou seja, a taxa interna de retorno, observando que os ativos estavam em R$ 26,06 e a oferta foi de R$ 23,50, o mercado logo começou a se questionar se as ações da Transmissão Paulista estavam caras, ou pelo menos as ações preferenciais. Mas vale também chamar a atenção que a Eletrobras ela não vendeu toda a participação dela. A Eletrobras ela ainda detém praticamente 117,4 milhões de ações preferenciais e cerca de 25 milhões de ações ordinárias, o que representa 21,62% do capital social total da Transmissão Paulista, ou seja, a ISA-CETEP. Anteriormente, e como já falado diversas vezes, a Eletrobras ela vendeu apenas uma parte das ações preferenciais. Ela não mexeu nas ações ordinárias. E ainda por cima, ela manteve mais de 117 milhões de ações, saindo de 210,3 milhões de ações TRPL4. Muito foi falado também, inclusive a Genial Investimentos disse isso, que a Eletrobras poderia pagar mais dividendos por conta dessa ação. Fiz até uma análise, trouxe aqui no canal também, caso você tenha interesse de ver.
Lembrando que essa oferta foi efetivada no dia 23 de julho, ou seja, não tem mais qualquer efeito no mercado a partir desta data. E a Genial fixou o preço-alvo de R$ 52,00 para as ações ELET3 e preço-alvo de R$ 28,00 para as ações TRPL4. E já vamos falar sobre isso, mas já dá para perceber que existe uma grande diferença de preço entre o que foi pago de R$ 23,50 no recebimento da oferta por parte da Eletrobras, quanto as ações estavam valendo no mercado no momento da oferta e o próprio preço-alvo da Genial, ou seja, a avaliação dela a respeito das ações TRPL4. A Genial, em contrapartida, não recomendou nem comprar e nem vender, ou seja, a recomendação é manter. Quem não tem, não compre, e quem já tem, não faça nada. Então, agora que compreendemos isso, fica mais fácil de entender essa oferta aqui, em que nesta apresentação a Transmissão Paulista está dizendo tamanho da oferta, 93 milhões de ações preferenciais, reduzindo então a participação da Eletrobras na Transmissão Paulista de 29,28% para 21,63% das ações preferenciais. As ações ordinárias não foram alteradas, participação de 9,73%, o que de certo modo, e muito engenhoso também por parte de quem produziu essa apresentação, está trazendo aqui potencial aumento de liquidez, 50,3% a mais, porque a empresa está enxergando uma liquidez pro forma de 108,6 milhões de reais a mais negociados diariamente na Bolsa de Valores, pelo menos em média, o que facilita ainda mais para investidores mais avançados que operam opções de ações e até mesmo para alugar suas ações. Também teve o projeto Piraquê com licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E a importância desse projeto fica muito nítida quando observamos esses números aqui. 938 quilômetros de linhas de transmissão, com 2 novas subestações, ampliação de mais 6, com investimento total da ANEEL de 3,5 bilhões de reais. E ainda por cima uma RAP adicional de 326 milhões de reais, já impactada no ciclo 2024-2025. Recentemente, inclusive, trouxe no Giro Rápido do Mercado em uma linguagem suavizada, para tentar ajudar a nossa comunidade do ativo virtual a entender a relevância de um projeto como esse aqui, e toda a consequência positiva que ele pode trazer. E ainda podemos ver que a RAP, sem os efeitos da RBSE, ou seja, o contrato 0,59, cresceu 23,4% já no ciclo 2024-2025. Ciclo esse iniciado. E com a RBSE, aí houve queda de 27,3%. E esse também foi um tema que eu trouxe no Giro Rápido do Mercado, e quem vem acompanhando aqui no Ativo Virtual sabe perfeitamente o que está acontecendo aqui. Atualmente, as ações TRPL4 estão valorizando 3,20% nos últimos 12 meses, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nessa cotação de R$ 24,39. O PL da companhia é de 6 vezes, mas mesmo comparando com a média do segmento de energia elétrica, fica claro de observar. O PL da companhia está muito descontado, porque a média das empresas desse segmento tem um múltiplo de 8,35. Lembrando que o benchmark de mercado, que pode ser entendido como uma linha de base, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E a ISA-CETEP, com apenas 6 vezes, se mostra realmente muito descontada. Ao observar o histórico desde o ano de 2014 até o momento atual, também está descontada em relação à sua própria média, de 7,94. Inclusive, se observarmos a média do segmento para o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a média das empresas está 28% acima do que elas valem no papel, diferentemente da Transmissão Paulista, que está descontada a 14%, e ainda por cima pagando praticamente 9% de dividend yield, aqui com 8,97%. Se observarmos o médio prazo, ou seja, o semanal das ações TRPL4, não tem dúvida nenhuma, a empresa está em tendência de baixa no médio prazo. Nesse momento, ainda não dá para afirmar com certeza que as ações vão vir testar os R$ 23,65, que é o suporte de preços, mas anteriormente podemos observar até mesmo uma sombra superior em que as cotações estavam se mostrando mais resilientes a esse movimento de queda. Com os resultados, o mercado começou a corrigir nas cotações novamente, se afastando um pouco mais de testar os R$ 25,34 nas próximas semanas. Ainda assim, na minha visão, aumenta a possibilidade de testar os R$ 23,65, que é a linha de suporte de preços, mais relevante na minha avaliação, caso haja perda aqui dessa linha tracejada, marcada pelo script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é o indicador VWAP, e que inclusive está disponível na área para membros o vídeo tanto para instalar aqui no TradingView, quanto também como ler esse indicador para entender momentos de comprar e vender no mercado. Neste caso aqui, reforça uma tendência baixista
caso venha perder os R$ 24,15. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Mas afinal, o que o mercado está falando a respeito das ações da ISA-CETEP, ou seja, comprar ou vender? Sendo que 2 bancos recomendaram a venda das ações TRPL4. Quais são os motivos deles? Primeiro, é importante entender quais são os bancos, ou seja, o Bank of America, ou seja, o BOFA, e a UBS. De acordo com os bancos, os custos não ajudam, enquanto as ações negociam a uma taxa de retorno pouco atrativa, considerando as outras transmissoras da Bolsa de Valores. O próprio texto já destaca que essa visão aqui é que as ações não estão tão baratas, ou seja, tão descontadas, quanto outras empresas do mesmo segmento, o que é simplesmente questionável, como acabamos de ver. Outro fator que preocupa os investidores é a quantidade de investimentos que a elétrica terá que fazer nos próximos anos. Afinal, vimos que já existem projetos aprovados para serem executados no pipeline de projetos. Se você perdeu a explicação, volta um pouco o vídeo para você compreender isso aqui. Por outro lado, os analistas também destacaram que a ISA-CETEP está entrando em um novo ciclo de crescimento, sem dúvida nenhuma com os resultados que acabamos de ver. Ao todo, a companhia deverá desembolsar 15 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Pelo menos no pipeline de projetos que observamos, já contam com 5 bilhões de reais aproximadamente, dados os projetos de linhas de transmissão recentemente conquistados, e que, aliás, a ISA-CETEP ganhou os maiores lotes de grandes leilões que aconteceram no ano de 2023. E, é claro, vai acabar exigindo que a empresa eleve seus investimentos no curto e médio prazo, observando então que a alavancagem da empresa pode ser elevada. Sobre esse assunto, é importante destacar o que está diretamente no site de Relações com os Investidores, porque a empresa alterou sutilmente recentemente. Aqui, a respeito da remuneração aos acionistas, porque a empresa informa que a previsão estatutária é pagar 25% do lucro líquido do exercício IFRS, que é uma outra métrica contábil ao invés do regulatório, que ela vem fazendo uma previsão do reajuste de 50% da RAP dos contratos de longo prazo da companhia, além de outros efeitos de caixa também, que eu já expliquei várias vezes em outros vídeos aqui do canal. Mas ela também pode pagar 359 milhões de reais, o que for maior. Em contrapartida, a prática de proventos, ou seja, aquilo que a empresa pode deliberar por fazer, adota como uma prática uma distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. E nós acabamos de observar que no relatório, o lucro líquido regulatório da companhia simplesmente decolou. É lógico que isso vai estar sujeito à aprovação da Assembleia Geral, mas existe a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares, sempre garantindo que o provento seja igual ou superior ao mínimo obrigatório. E apenas para servir de exemplo, apenas no ano de 2023 a empresa pagou praticamente 1,5 bilhão em forma de JCP para os acionistas. Mesmo pagando 75%, em 2023 e 2022, notem o salto de crescimento de pagamento de dividendos que a empresa vem tendo desde o ano de 2020. E por que eu destaco o ano de 2020 e não 2018? Simples. 2020 foi o estouro da pandemia, todas as empresas ficaram mais reticentes em fazer pagamento de dividendos. Não foi diferente com a ISA-CETEP, assim como com diversas outras empresas. Ainda assim, de 2018 para 2019, estava vindo em crescimento, houve queda no ano de 2020, recuperação no ano de 2021 e mais do que dobrou no ano de 2023. Por outro lado, a UBS diz que a pressão negativa com a venda da participação da Eletrobras acabou. Lógico, o encerramento aconteceu no dia 23 de julho, como eu acabei de mostrar, e ao todo a estatal vendeu 93 milhões de ações, ou seja, uma parte das suas ações preferenciais, mas ela ainda possui mais de 21% da participação do capital social total da companhia. Para o Bank of America, a receita ficou 2% acima das expectativas devido ao menor ajuste de indisponibilidade e maiores outras receitas de 11 milhões de reais no segundo trimestre. Mesmo que a dívida líquida da ISA-CETEP tenha aumentado, vale lembrar as taxas de juros e também o prazo médio da dívida que acabamos de ver. Mas em resumo, por que a UBS está cautelosa a respeito da ISA-CETEP? Por 2 razões. A avaliação exigente em relação aos pares, prêmio de 80 pontos base em relação a outras transmissoras e a criação limitada de VPL, que é o valor presente líquido, a partir de iniciativas de crescimento. Já o BOFA, ou seja, o Bank of America, calcula que a TIR, ou seja, a taxa interna de retorno,
real seja de 7,8%, considerando 5 bilhões em investimentos em capital e reforços até o ano de 2028, 200 milhões de reais por ano em despesas com fundos de pensão, ou seja, o Cefaz, pelos próximos 10 anos, nenhuma realavancagem e 1,2 bilhão de reais em compensações de VPL para investimentos não amortizados. Já na visão do Safra, o resultado operacional estava alinhado com as estimativas, ou seja, o resultado que a empresa teve diz o Safra que já estava esperando por tudo isso, embora tenham ficado ligeiramente abaixo de um consenso de mercado não aparente. E o Safra declarou: temos uma recomendação neutra para as ações da ISA-CETEP, que negocia um TIR de 7,6%. A empresa está atualmente desenvolvendo os projetos de transmissão recentemente adquiridos e acreditamos que os preços atuais descontam razoavelmente os benefícios dos fluxos de caixa futuros. Já a Toro Investimentos, ela avalia que a tendência das ações TRPL4 é de valorizar no curto prazo. E aqui, a recomendação é de compra. Então, em resumo, o mercado está indeciso sobre comprar, manter ou vender as ações TRPL4. O fato realmente é que houve um grande destaque para o crescimento do lucro e vários projetos foram entregues e outros vários já estão no pipeline de projetos da companhia. Mas e para você? Deixa nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos ver as projeções e o preço teto do ativo virtual. E trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, temos que o lucro líquido projetado de 1,93 bilhões de reais, com payout esperado de 75%, como vimos na política de pagamento de dividendos da companhia, o que geraria então um DPA de R$ 2,20 até um pouco mais. Ou seja, esse é o dividendo por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 55,12, sendo esse o valor máximo que você pode pagar para receber 4% de acordo com essas projeções. 6%, R$ 36,75, mas se você buscar um pouco mais, 8%, o valor máximo que você pode pagar será de R$ 27,56. Mas se quiser ainda mais, 10%, então o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 22,05. E isso porque esse DPA de R$ 2,20 corresponde a uma rentabilidade de 9,06%, o que representa uma margem de segurança de 8% de 13,23%. Sendo que neste vídeo estou considerando as cotações de R$ 24,34. E está chegando o momento de inaugurar o grupo VIP do ativo virtual, ou seja, para aquelas pessoas que estão cansadas de perder oportunidades na bolsa de valores, o grupo VIP vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm pouco tempo de observar o mercado. Mas eu e a minha equipe vamos disponibilizar diversas oportunidades que estão acontecendo com o mercado, justamente para servir de estudo mais direcionado, servindo efetivamente como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. A perspectiva de abrir o grupo VIP está para a segunda quinzena de agosto. Já o grupo Premium ainda não tem data. Agora, uma coisa é certa, para aqueles que se inscreverem agora e não tem que pagar absolutamente nada, é uma pré-reserva, essas pessoas vão ter direito a benefícios exclusivos. Agora, seja qual for o plano que você escolher, neste momento, para fazer a reserva, as pessoas vão ter que passar necessariamente por essa mini avaliação, que é justamente para poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. O objetivo dessa avaliação é para te ajudar a visualizar se o grupo VIP vai conseguir te ajudar neste seu momento como investidor, seja por conhecimento, experiência ou tolerância a riscos. E é óbvio que eu sei que essa avaliação vai acabar reduzindo a quantidade de pessoas que vão entrar para os grupos, mas a ideia é que sejam grupos mais exclusivos mesmo. Afinal, o objetivo é ajudar a nossa comunidade do ativo virtual. E agora, qual a diferença entre as ações TRPL4 e TRPL3? Ou seja, qual faria mais sentido para você comprar, TRPL3 ou TRPL4? De largada, já existe uma grande diferença. As ações ordinárias dão direito a voto e as preferenciais, preferência no pagamento de dividendos. Essa é a regra geral. No entanto, as ações TRPL3 da ISA-CETEP possuem tag along de 80%. Já as ações TRPL4 não possuem tag along. Então, eventualmente, se a empresa fosse vendida, 80% da oferta do comprador deveria ser replicada para as ações TRPL3, o que não aconteceria com as ações TRPL4. Deveria acontecer um combinado entre o comprador, o conselho de administração da companhia e, é claro, a assembleia de acionistas. Ainda assim, as ações TRPL4 têm uma movimentação diária muito superior às ações TRPL3. Inclusive, vimos a própria perspectiva de liquidez das ações TRPL4 trazida pela própria companhia. E ainda por cima, muito mais descontada, como podemos observar em todos os indicadores aqui. Mas eu vou destacar o PL, o PVP e o Dividend Yield, que é muito superior, de 8,97%. Sempre lembrando que o Dividend Yield é a mera soma dos dividendos pagos
dos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Então, se as cotações de TRPL4 estão caindo, como aconteceu recentemente por conta desse evento da Eletrobras, é claro que ficou mais vantajoso. E o PVP abrindo ainda mais diferença entre as ações TRPL3 e TRPL4. Já o PVP mostra que a empresa está 14% mais barata do que o seu valor patrimonial, ao passo que as ações TRPL3 estão 13% mais caras. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pretende fazer a respeito das ações da ISA-CETEP. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.